treino para subidas longas versus para subidas curtas. É o mesmo tipo de treino que eu tenho que fazer, Cris? A resposta é não. No vídeo de hoje eu vou trazer esse tema para você, vou explicar por que que não é o mesmo treino, vou explicar as diferenças entre o treinamento para você melhorar em subidas curtas e em subidas longas, e eu vou te dar até exemplos de treinos que você deve fazer para melhorar nesses dois perfis de subida. Pessoal, quando a gente pensa em melhora no ciclismo, é necessário que a gente entenda primeiro qual que é a demanda física primária e secundária para aquele tipo de esforço que eu vou realizar. Ou seja, para a força que eu vou ter que aplicar numa subida longa ou numa subida curta. Qual que é a demanda física primária das subidas curtas? Capacidade neuromuscular, uma boa velocidade nas pernas, um bom VO2. Vamos considerar aí subidas curtas de 1 a 5 minutos? Quando a gente fala de subidas longas, vamos considerar subidas longas acima de 10 minutos, as capacidades primárias é um bom FTP e um bom VO2. Mas tem as capacidades secundárias. E aqui nessa situação entre subida curta e subida longa, elas se cruzam, né? Formando, na verdade, um X. O que é a capacidade secundária de uma é a capacidade primária da outra, e a que é a capacidade primária da outra é a capacidade secundária da outra. Trazendo rapidamente aqui para você a diferença entre essas capacidades primárias e secundárias, a capacidade primária é aquela exigência no qual você, aquele esforço, aquela intensidade que você vai fazer para você transpor aquela subida. E a capacidade secundária é aquela que vai dar a base de crescimento para você performar naquela subida. Um exemplo, nas subidas curtas, esforços de 1 a 5 minutos, provavelmente você vai ter vários tipos ou várias vezes essa subida no percurso. E aí a capacidade primária qual que é? O VO2, a capacidade neuromuscular, uma boa velocidade nas pernas? Porque a intensidade é o que você vai precisar aplicar para passar bem nas subidas curtas. Mas, considerando que você vai passar várias vezes por subidas curtas, você precisa ter um bom FTP, que é a capacidade primária das subidas longas. Porque um bom FTP, uma boa capacidade aeróbia, vai permitir com que você se recupere mais rapidamente entre os esforços. Pode ver que tem ciclistas que ele dá uma pancada, dá duas pancadas, da terceira em diante as pernas dele já estão bem machucadas e ele já não consegue atingir níveis de potência, números de potências tão bons quanto das primeiras vezes que ele passou nas subidas. Por quê? Porque ele não tem um bom FTP, ele não tem uma boa capacidade aeróbica, então ele não se recupera tão rapidamente entre esses esforços como em outras, como os seus amigos ou os seus adversários. E na subida longa, a capacidade primária, o FTP, o VO2, mas é importante também você ter uma boa capacidade neuromuscular, uma boa velocidade nas pernas, uma boa aceleração de 1 ou 2 minutos, para você arrematar uma subida longa, por exemplo, para você não andar muito travado e machucar demais a sua musculatura, né? Então, você viu como que é importante. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, Cris, qual o melhor treino para uma subida longa? E eu tenho que falar que são todos, porque se eu falar para você, faça um treino para você melhorar na subida longa, eu vou estar sendo muito generalista, muito superficial, eu vou te dar um resultadozinho ali a curto prazo, mas você vai evoluir um pouco e depois aquilo já não vai mais funcionar, porque você vai precisar colocar um outro tipo de estímulo na musculatura, tá? Bom, entendido isso, você já sabe que você precisa ter um bom FTP e um bom VO2 máximo para performar bem em subidas longas, e você precisa ter uma boa capacidade neuromuscular, uma boa potência de 1, 2, 3, 5 minutos, que você vai precisar velocidade nas pernas. Por quê? O esforço numa subida longa, ele é mais controlado. É importante você ter essa noção. Eu já falei várias vezes aqui no nosso canal que quanto maior a duração do esforço, mais baixa é a intensidade. Quanto mais curto, né, o esforço, mais alta é a intensidade. Então, entendendo que a subida longa, o esforço é mais longo, você vai ter que controlar mais a sua intensidade, a cadência um pouco mais controlada e tal. Nas subidas curtas, mesmo que você vai passar várias vezes, você vai ter que dar aquela cutucada. Então, a potência vai ser mais alta do que uma subida longa, você vai ter uma cadência mais alta,
para que você passe mais rapidamente aquela subida. Quando a gente fala em zonas de esforço, zonas de intensidade, que eu tanto falo aqui para vocês, Cris, quais são as zonas de intensidades predominantes nas subidas curtas? Zona 3, 4 e 5. 5 você vai atingir ali ou no comecinho, depois você estabiliza na zona 3 e 4, ou para arrematar essa subida longa ali, faltando tipo 2, 3 minutos para arrematar ela, você aumenta a intensidade para a zona 5. É ali que você vai utilizar. Se você quiser, né, fazer uma subida de 10 minutos, acelerando do começo ao fim na zona 5, você vai pagar um preço bem alto. Você não vai conseguir entregar isso durante os 10 minutos, porque a gente tem uma limitação fisiológica de aplicação de potência, de gerar energia em zona 5 por 10 minutos. Cris, mas a minha frequência cardíaca ela fica na zona 5. É a sua frequência cardíaca, não que você esteja gerando energia nessa intensidade, para essa intensidade. E aí, quando eu falo em subidas curtas, falei anteriormente que os esforços são ali de 1 a 5 minutos para essas subidas, você já vai passar uma intensidade mais alta, que seria a zona 5, 6, tá? Entendendo isso, o treinamento tem que envolver essas intensidades. Para subidas longas, você vai ter que fazer muito treino intervalado de zona 3, 4 e 5, até de zona 6, para potencializar a intensidade de zona 5 e 4, tá? Não é que você só vai ficar nessa intensidade, você tem que ir um pouco além. E para subidas curtas, os seus treinos têm que ser com bastante treino intervalado de esforços de 2, 3, 4 minutos. Quando a gente fala em esforços mais curtos, a gente aumenta a repetição. Então, você pode fazer 6, 7 esforços, né, com recuperação de 3 a 4 minutos. Quando a gente fala em esforços mais longos, a gente diminui a repetição. Então, se você quiser, você pode ouvir novamente, assistir novamente esse vídeo e ir anotando tudo que eu estou falando, que você vai sair com 2 treinos aqui, tanto para subidas curtas quanto para subidas longas, tá? Concluindo, para subidas longas, você vai fazer intervalos mais longos, intervalos de esforços em média e alta intensidade mais longos, com menores repetições. Então, você vai fazer intervalos de 10, 12, 15, 20 minutos, você vai fazer 5, 6, 7, 8 intervalos, igual você vai fazer para subidas curtas, com esforços mais curtos e mais altos no que tange a intensidade? Não. Você vai baixar a intensidade desses esforços e deixar eles mais longos. Aí você vai estar se preparando para as subidas longas. Porém, enfatizo aqui novamente que é necessário você colocar esforços, tipo tiro de 1 minuto, tiro de 2 minutos, com intensidade bem próxima do seu máximo, para subidas longas, para potencializar a sua performance. Mas a base do treinamento, de forma direta, é zona 3, 4 e 5 para subidas longas. Certo? Você anotou tudo que eu te falei e você tem pronto aqui 2 treinos para esse tipo de intensidade, tá bom? Agora, se você quer aprender mais, ter exatamente as estratégias de treinamento para subidas médias, curtas, longas, estratégia de performance, como gerenciar sua energia nas subidas curtas, médias e longas, você tem que fazer parte do nosso programa, do nosso curso Base do Treinamento de Ciclismo, que por apenas R$ 97,00 tem um módulo, que é um curso que se chama Expert em Subida, e lá você vai ter mais de 6 horas de aula só sobre subida, com treinamento, com estratégias, com técnica, com leitura de intensidade, leitura de curva, tudo isso dentro do módulo Expert em Subida. Que você vai ter acesso a esse módulo, a outros também como pontos fortes, pontos fracos, treinamento de força para ciclistas, alimentação, tudo isso por apenas R$ 97,00. Cris, é por mês? Não! Você paga uma única vez e tem acesso por 2 anos. Inclusive pelas atualizações que estão por vir, por apenas R$ 97,00. Aqui na descrição desse vídeo tem para você o link para você acessar e garantir a sua vaga. Acesso imediato. Você vai fazer o pagamento e vai receber na sua caixa de e-mail o login de acesso e já vai começar a assistir as aulas e pode aplicar amanhã mesmo no seu treino. Eu aguardo você para aprender mais comigo e com a Vivi dentro do Base do Treinamento de Ciclismo.